Vamos acabar com isso. Vamos encerrar de vez essa sequência de vídeos com o nosso tradicional vídeo de mata-mata, né? Onde a gente para de ficar analisando as seleções e vai direto para especulações, né? Agora é a hora de profecia. Beleza, galera. Vamos recapitular como ficou as previsões dos grupos que fiz nos últimos vídeos, né? No grupo A, o México fica em primeiro, a Coreia do Sul em segundo e Tchequia em terceiro. No grupo B, temos a Suíça em primeiro, o Canadá em segundo e a Bósnia em terceiro. No grupo C temos o Brasil em primeiro, Marrocos em segundo e a Escócia em terceiro. Daí no grupo D, a Turquia fica em primeiro, os Estados Unidos em segundo e o Paraguai em terceiro. No grupo E, a Alemanha lidera, o Equador pega o segundo lugar e a Costa do Marfim pega o terceiro lugar. No grupo F, o Japão fica em primeiro, a Holanda em segundo e a Suécia em terceiro. No grupo G, a Bélgica fica em primeiro, o Egito em segundo e o Irã em terceiro. O grupo H fica com Espanha em primeiro, Uruguai em segundo e Arábia Saudita em terceiro. Daí no grupo I, a França fica em primeiro, o Senegal em segundo e a Noruega em terceiro. No grupo J, a Áustria fica em primeiro, a Argentina em segundo e a Argélia em terceiro. Daí no grupo K, temos Portugal em primeiro, Colômbia em segundo e o Congo em terceiro. E por fim, o grupo L, com Inglaterra em primeiro, Croácia em segundo e Gana em terceiro. Assim, os nossos 8 melhores terceiros colocados que avançam são Tchequia, Bósnia, Escócia, Paraguai, Costa do Marfim, Arábia Saudita, Noruega e Argélia, com Suécia, Irã, Congo e Gana ficando de fora da Copa. Daí nosso mata-mata fica com esses confrontos nessa nova fase da Copa, o 16avos de final, ou rodada de 32 como eu gosto de falar. Cortesia do GS mapeando o mata-mata que temos aqui. Vamos lá, Alemanha e Escócia, confronto que eu acho que bem de boa para a Alemanha, nós já vimos o que eles fizeram com os escoceses na Euro passada. A Alemanha deve passar sem sofrer demais aqui. França e Paraguai, esse pode ser um confronto perigoso para os franceses, né? A retranca paraguaia vai ser difícil de ser quebrada. E é nesses jogos que zebras acontecem, né? Mas não só a profundidade de elenco começa a pesar muito nessa fase da Copa, e a França tem uma profundidade muito boa, enquanto o Paraguai bem menos, mas acho difícil que os paraguaios aproveitem bem as oportunidades de contra-ataque que tiverem e que consigam segurar os franceses por 90 ou 120 minutos. Daí temos Coreia do Sul contra o Canadá, esse é um confronto mais equilibrado, muito difícil de decidir. Os dois times têm defesas que deixam a desejar, mas ataques interessantes. É um jogo que se decidiria nos detalhes, mas levando em conta que a Coreia tem peças no ataque mais eficientes e confiáveis, é também um time mais experiente em mata-mata e que o confronto seria em Los Angeles, onde eu imagino uma presença maior da torcida coreana, eu vou ter que ir de Coreia aqui. Japão e Marrocos, a puta que pariu, ter esse jogo já nessa fase é foda. Esses cruzamentos entre grupo C e grupo F são muito cruéis. Do outro lado a gente tem Brasil e Holanda, então é uma grande injustiça que 2 desses 4 times com bastante potencial têm que ficar de fora antes mesmo das oitavas da Copa. Um jogo entre Marrocos e Japão é muito difícil de decidir, são talvez os 2 melhores times fora da Europa e América do Sul, e com muita qualidade técnica, mas eu vou ter que ir de Marrocos, é o time mais forte defensivamente, mais cascudo e experiente, e se for para os pênaltis, os marroquinos tendem a se sair muito melhor do que os japoneses. Colômbia e Croácia, outro jogaço e bem equilibrado, mas já ir direto ao ponto, eu bancaria a Croácia aqui, é o time mais raçudo, eu creio que vão ter o necessário para bater os colombianos. Os dois se enfrentaram agora em março no amistoso, a Croácia com um time meio reserva e a Colômbia com o titular, e ainda assim a Croácia venceu mostrando uma boa superioridade. Claro que era só amistoso, mas já dá uma ideia do que seria um confronto entre eles. Argentina e Espanha. Como eu previ que a Argentina acaba em segundo no seu grupo, ao invés de termos esse jogo com uma grande final, nós temos ele já de cara nessa fase, né? E o que falar dele? Pode acontecer de tudo num confronto assim, né? Ainda mais no calor, o jogo seria ao meio-dia em Los Angeles. É difícil escolher, mas eu vou ter que ir de Espanha. É o time que vem melhor, mais jovem, seria muito disputado, mas eu acho que os espanhóis se sobressairiam. Turquia e Bósnia, esse é um belo confronto dos Balcãs em plena Copa do Mundo, né? Esse é mais simples, eu acho. A Turquia passa, eu não acho que a Bósnia conseguiria segurar o ataque turco, mesmo podendo puni-los no contra-ataque, mas não acho que daria certo. Daí Bélgica e Tchequia, mais um jogo europeu, né? A Bélgica passa. Não vejo o ataque tcheco como bom o bastante para punir bem a defesa belga, que deve até se expor bastante num jogo desses. Eu não acho a defesa tcheca como boa o bastante para parar o forte ataque dos belgas. Daí chegamos ao Brasilzão, né? Enfrentando logo de cara a Holanda. Confronto muito apertado e aqui poderia acabar a Copa do Brasil. E cara, eu tô com muita dificuldade em escolher, é muito pau a pau. E tem muita cara de jogo que iria pros pênaltis. E assim, eu não confio nem um pouco no Brasil nos pênaltis, então eu vou de Holanda. Senegal e Equador, reencontro da última Copa, né? Naquela vez o Senegal seria melhor, eu acho que aconteceria isso também, né? A ótima defesa do Equador seria um grande desafio para o Senegal, mas a fraqueza ofensiva equatoriana, para mim, indicaria que eles não conseguiriam fazer gols no Senegal, e eventualmente eu acho que os senegaleses achariam o gol para se classificar. México e Arábia Saudita, é outro reencontro da última Copa. E os sauditas provavelmente gostariam de uma revanche, mas
não acho que rola, né? Eu duvido que o México perca para a Arábia em pleno Azteca. Inglaterra e Noruega, né? Harry Kane contra a Haaland. Esse seria um baita jogo e aqui poderia muito bem acabar a jornada da Inglaterra, mas as fragilidades defensivas da Noruega e a inexperiência deles com torneios recentes me fazem querer imaginar uma vitória inglesa. Áustria e Uruguai. Aqui eu acho que ganharia o time mais organizado, que está mais forte coletivamente, e é a Áustria. Apesar que a raça dos uruguaios pode ser o suficiente para pará-los. Estados Unidos e Egito. Aqui a maioria apostaria numa vitória dos Estados Unidos, mas eu discordo. Eles são bem fortes ofensivamente, mas fracos defensivamente. O Egito pode estar muito bem contra o adversário assim, né? E podemos ter um jogo parecido com as quartas da Copa Africana, onde o Egito eliminou a Costa do Marfim. O contra-ataque de Marmouche e Salah poderia ferrar bem com os Estados Unidos. Suíça e Argélia, né? Jogo bem interessante. O recontro do Petkovic com sua antiga seleção. A Argélia tem até nomes individuais mais interessantes, mas quando eu olho a obra toda, eu tenho que escolher os suíços para avançarem. Portugal e Costa do Marfim, né? Aqui poderia ser o fim de Portugal, que como falei no meu vídeo do Grupo K, é um time pipoqueiro e que pode sofrer com contra-ataques, e com os pontas de alto nível que a Costa do Marfim tem, eles podem bem fazer isso. Porém, eu acho simplesmente que Portugal será demais para os marfinenses segurarem. Daí temos as oitavas definidas, e logo de cara temos Alemanha e França. Porra, um jogo desses aí tão cedo é foda, e tipo, se não tiver zebras, é isso que vai acontecer. E assim, eu acho que vai dar França, né? É um jogo que imagina a Alemanha tendo mais posse de bola e a França jogando bastante do contra-ataque, e com as peças que os franceses têm na frente, isso poderia ser extremamente eficaz para vencer esse jogo. Marrocos e Coreia daí já é um jogo que acho fácil de definir, né? Marrocos avança. Eu não vejo muito a Coreia conseguindo uma forma de vencer esse jogo, mesmo que eles consigam fazer uma grande partida. Espanha e Croácia, esse é um confronto que tem acontecido bastante nesses últimos anos, e os espanhóis sempre têm levado vantagem, e eu acho que não seria diferente agora. Turquia e Bélgica, esse deve ser um jogo divertido, né? Dois times fortes no ataque, mas nem tanto na defesa. Dá pra esperar bastante gols aí. Mas difícil dizer quem avança, né? Eu vou apostar na geração turca. Difícil explicar o porquê, mas eu simplesmente acho que faz sentido isso. Holanda e Senegal, né? Outro reencontro da Copa passada. Seria um jogo bem duro, eu acho que a Holanda, nesse caso, vai vir mais desgastada para esse confronto, e a profundidade de elenco do Senegal nas pontas do ataque é até melhor que a da Holanda, e é algo que eu acho que pode pesar aqui. Além do calor que deve fazer nesse jogo no MetLife Stadium, algo que eu imagino o Senegal mais preparado para lidar, pela experiência deles nos jogos da África, que são geralmente jogados em lugares bem quentes. Então eu vou ser ousado aqui e dizer que o Senegal avança, mas é uma aposta bem arriscada a minha aqui. Daí México e Inglaterra, novamente no Azteca. Provavelmente seria o maior jogo do México em Copas nos últimos 40 anos. A vantagem em casa ajudaria, mas eu acho que a superioridade técnica e tática da Inglaterra pesaria demais aqui e conseguiriam avançar. Áustria e Egito é um confronto bem divertido e aleatório. O contra-ataque egípcio pode funcionar aqui de novo, mas eu acho que o estilo da Áustria de pressão constante seria demais para o Egito e não aguentariam. Suíça e Portugal, né, reencontro das oitavas da última Copa, mas dessa vez eu não imagino uma goleada, mas ainda imagino Portugal passando. Os dois times devem ter desfalques importantes nessa altura, mas eu imagino que isso vai ser mais problemático para a Suíça do que Portugal, que tem maior qualidade no seu banco de reservas. Daí chegamos às quartas, né, e temos logo de cara uma reprise de uma das semifinais da Copa passada, França e Marrocos. Novamente eu trago a importância da profundidade do elenco e imagino isso pesando aqui, com a França tendo reservas no geral bem superiores aos do Marrocos. E muito por isso eu imagino os franceses vencendo esse confronto apertado. Espanha e Turquia. Nós vimos eles se enfrentarem nas eliminatórias. A Espanha venceu o primeiro jogo por 6-0 e o segundo ficou no empate. Então, a Espanha viria com uma absoluta favorita aqui e imagino que passem mesmo. A defesa turca não deve dar conta de tudo que os espanhóis vão jogar para cima deles. Senegal e Inglaterra, outra reprise das oitavas da última Copa. E que nem na Copa passada, eu acho que aqui se encerra a jornada do Senegal. Eu acho que aqui é o limite do que o time deve aguentar. Áustria e Portugal, outro jogo muito perigoso para Portugal, mas novamente, os trancos e barrancos eu acho que Portugal consegue passar. O fato que a Áustria não tem um bom centroavante pode pesar mais aqui do que nos jogos anteriores, porque contra um adversário desse nível é preciso ser muito eficiente e letal, e não vejo os austríacos conseguindo serem assim. E agora as semifinais, né, compostas por 4 europeus, que porra, hein? Mas aqui vamos ter um clássico entre Espanha e França. Os dois se enfrentaram recentemente na semi da Euro passada e na da Nations League do ano passado. E nas duas, a Espanha venceu de forma convincente os franceses. E eu tenho que imaginar que isso vai acontecer de novo. Eu também começo a ver o quão raso tá as opções de meio campo da França. E fico imaginando a possibilidade de desfalques aqui, que deve favorecer mais a Espanha, que está melhor nessa área. De qualquer modo, deve ser um jogo extremamente apertado. Daí Portugal e Inglaterra é outro jogo bom. E que imagino aqui a profundidade de elenco da Inglaterra, ao meu ver prejudicada por algumas escolhas da convocação do Tuchel, começa a pesar bem contra Portugal, que não só vejo com um elenco melhor, mas profundidade de elenco melhor. Não é fácil, mas tendo que escolher, eu escolho Portugal. Então chegamos à grande final, né? O clássico ibérico, né? Seria insano. Cristiano Ronaldo tendo sua grande chance de se levantar uma Copa do Mundo contra uma Espanha fenomenal que joga de forma incrível.
Eu imagino um jogo apertadíssimo, né, que pode ser decidido nos pênaltis, que nem na final da Nations League passada, em que Portugal venceu os espanhóis nos pênaltis, mas eu não acho que vai rolar. É bem possível, mas eu imagino Portugal chegando nessa final aos trancos e barrancos, com muitos sustos ao longo do caminho, mesmo sendo um caminho bem mais fácil do que o dos espanhóis. E no final, eu vou ter que ir com o time que joga o melhor futebol, que é o mais bem treinado, que é a Espanha. Então é isso, encerramos de vez essa sequência fodida de vídeos da Copa, né? Vai ser um torneio maluco e no final, boa parte das previsões vão cair por água abaixo, né? A gente sempre erra pra caralho essas previsões. Agora é hora de relaxar e aproveitar os mais de 100 jogos. Se você gostou desse vídeo, dê like aqui, se inscreva no canal e até mais, pessoal. Se cuida!